Eu vou começar a minha análise aqui, mas como sempre eu peço que vocês façam aí os comentários de vocês e participem, né? Mas a primeira coisa que eu queria falar, pessoal, eu achei super interessante esse formato que a gente fez nesse livro, que foi o único livro da série que nós lemos que eu não havia lido anteriormente, né? Eu li com vocês, então eu percebi que em cada aula, em cada encontro, eu transmiti um pouco da minha evolução, e vocês também transmitiram também um pouco da evolução de vocês ao ler o livro, né? Então, eu percebi que talvez o grande ganho desse livro foi perceber uma certa metodologia, assim, uma construção do entendimento do texto, né? Então, eu gostei bastante, e com isso eu quero dizer também que ah, essa análise que eu vou passar para vocês é o meu pitaco final, assim, do que eu entendi deste processo de construção das 4 aulas, né? Dos 4 encontros, eu não gosto de chamar de aula porque é um grupo, né? E então, o que eu vou passar para vocês hoje é o que eu entendi. Quero ouvir o que vocês entenderam, o que vocês captaram do texto. Com certeza, numa segunda, numa terceira leitura, nós pegaríamos outras coisas, né? Mas o que eu vou passar para vocês aqui, então, é o que eu peguei do texto. Eu perguntei agora para a Simone o que ela achou, e ela me disse que gostou, mas ficou com certa decepção por ter esperado outras coisas. Eu diria para vocês que eu gostei demais desse livro, mas ele me pegou de surpresa. Né, nesses últimos capítulos, ele se revelou ser um outro livro de uma outra temática, pelo menos na minha concepção, e me levou para um outro lugar de análise, e eu vou passar para vocês. Quero começar fazendo uma rápida avaliação aqui, porque o que eu quero, o principal conteúdo do encontro de hoje é falar sobre os dois personagens, quem eles são, quais eram suas motivações, quais eram os seus problemas, seus dramas, até porque nesses 3 encontros que nós tivemos, nós ainda não entendemos quem é o Pavel Pavlovich, né? Eu trouxe algumas hipóteses, né, em torno dele. É um personagem muito enigmático, e vocês verão que o próprio autor ajuda a gente, né? Tem um dos últimos capítulos, o penúltimo, chama-se Análise, né? Que o autor ele acumula tantas incógnitas em torno desse personagem que ele faz um capítulo para tentar elucidar um pouco quem é esse personagem, né? O próprio Velchaninoff vai ficar ali se perguntando detalhes, né, de tudo que aconteceu para chegar a conclusões e nos ajudar a entender o personagem. Mas antes de ir para esse tema, né, de entender os dois, quem eles são e tudo, eu quero falar um pouco sobre a briga, né, o ajuste de contas. Finalmente, o, o juízo final do Velchaninoff chega, né? E aqui, nesse relato aqui do capítulo 15, né, que é Ajustaram-se as Contas, o nome do capítulo, ele traz uma coisa que é muito louca, né, que começa a fechar o livro, né? A partir desse capítulo, o livro começa a fechar. Por quê? Na primeira aula, nós falamos que o primeiro capítulo, o segundo capítulo, todo o início da narrativa era um esforço do autor de criar um self, né, de criar uma identidade própria, exclusiva para esses personagens, né? E nós debatemos essas coisas de um ponto de vista histórico também, falando que essa técnica, né, machadiana e dostoiévskiana, faz parte do recorte histórico da escola literária da qual eles fazem parte, né? E da percepção de mundo moderna também, né? De identificar as profundidades, né? As profundezas do eu, né? E vejam que maluco, né? Nesse capítulo 15. É no capítulo 15? Isso. Primeiro, nós estamos vindo, então, de toda essa trajetória dos dois personagens. O último capítulo que nós lemos foi a visita dos dois à casa da noivinha, né, da adolescente. Depois disso, tem um capítulo 14, que eu não vou trabalhar muito, não vi tanta coisa assim relevante. E aí a gente chega no capítulo 15, onde o Velchaninoff adoece. E como a gente tem observado desde o começo do livro, ele adoece por questões não aparentemente físicas, né? Não foi um resfriado, né? O próprio livro cita aqui na página 175, aquela dor aparecia-lhe em diferentes circunstâncias, mas sempre quando já estava com nervos irritados, né? Então, ele começa a adoecer gravemente,
ele vem já com uma saúde debilitada durante todo o livro, e aqui já mostra que essa doença está evoluindo, né? E essa doença, esses problemas parecem vir por questões de estresse, questões de nervos, né? Questões interiores, como a gente tem visto durante toda a narrativa, né? E essa doença vai levar, ele vai levar o Veotinov para a cama, ele fica muito doente, começa a gemer e tudo, e vai levar a ter um sonho, novamente, que, se vocês perceberem, esse sonho é uma continuação do sonho dos primeiros capítulos. Tem nitidamente uma relação de continuidade entre os dois sonhos, porque eles partem do mesmo problema que ainda não foi resolvido. Qual é esse problema? Um ser, uma pessoa que está carregando uma série de culpas mal resolvidas, das quais ele foge o tempo inteiro, e essas culpas só crescem. E essa relação de interioridade, de culpa mal resolvidas, leva o Veltninov a adoecer. Pelo menos é isso que fica, uma das camadas aí do texto em relação a essa doença. Então, por exemplo, página 78, aqui em cima da página, é dito o seguinte: finalmente sonhou que estava começando a delirar, acordado, e que não conseguia expulsar as visões que se apinhavam junto dele, apesar de plenamente cônscio de tudo ser apenas delírio e não realidade. Então é um sonho bastante confuso, né? Porque é um sonho em que ele sonha estar delirando. Ele acha que está acordado delirando, não um sonho propriamente dito, né? Na página 178 ainda, vocês verão a relação com o sonho da página 26, né, dos primeiros capítulos. Vai dizer aqui: as visões eram todas conhecidas. Essas visões desse delírio eram todas conhecidas. O quarto parecia repleto de gente, a mesma coisa que no anterior, e a porta estava aberta para o saguão de entrada. Pessoas entravam em multidão, enquanto outras se aglomeravam na escada junto à mesa. Colocada no centro do quarto, havia um homem sentado, exatamente como no sonho que tivera cerca de um mês antes. Então aqui a relação está posta, né? É uma continuação, né? Como daquela vez, o homem estava sentado de bruços sobre a mesa e não queria falar. Então temos que é uma continuação, e vejam, é um cenário de juízo, de julgamento, assim como o anterior. Existe uma mesa no centro da sala, existe uma pessoa ali, existe um público. Então é todo um cenário de julgamento, né? De um veredito que o próprio Veltninov está esperando desde o começo do livro, né? Ou seja, ao que parece, não adiantou o Veltninov ter socado, né, o seu julgador, o seu juiz no sonho anterior. Nada passou. De lá para cá, o Veltninov vem desviando dos pensamentos quando ele pensa em Lisa, ele vem negando a sua participação em todo esse drama da morte da sua filha, né? Como a gente conversou no encontro anterior. E aqui, o juiz, a pessoa que está sentada na mesa, que é o Pavel Pavlovich, ele continua quieto, no sentido de que ele ainda não proferiu as palavras derradeiras, ele não deu o seu veredito, né, sobre a culpa, ele não foi explícito, né? E vejam que, durante esse relato, existem vários simbolismos oníricos, né, importantes aqui. Por exemplo, a gente vê nitidamente que a culpa interior dele está maior. Por quê? A multidão é maior, vai estar dito aqui, acho que na página seguinte. A multidão que está no quarto dele é maior e mais violenta. Página 178 ainda. E aí, pessoal, vai chegar um momento em que o veredito vem. Mas olha como Dostoiévski aqui é genial, assim, é uma das partes que eu mais gostei do livro, porque ele começa a fazer uma relação entre sonho, entre subconsciente, entre as profundidades do eu e a própria realidade externa, né? Quero que vocês vejam essa construção para a gente avançar depois. Página 179. Uma nova multidão irrompia no quarto. Esses homens carregavam alguma coisa grande e pesada. Vejam isso aqui. Alguma coisa grande e pesada. Isso aqui seria a culpa dele, ou o veredito dele, né? Ouviam-se ressoar pesados sobre os degraus da escada os passos dos carregadores. Já te deixo falar, Carol. E seu ofegar, quando falavam. Na sala, todos gritavam: estão trazendo, estão trazendo. Todos os olhos cintilaram e fixaram-se em Veltninov. Todos lhe apontavam a escada, ameaçando-o triunfantes. Vejam. Eu já leio aqui, deixa eu ver se consigo abrir. Obrigado, eu não tinha entendido o que eles carregavam. Pois é, Carol, existe um simbolismo muito profundo aqui de que o que eles carregam, eu interpreto isso como a culpa do Veltninov. Mas, como eu estava falando, este sonho, tecnicamente, em termos de narrativa, ele é construído para unificar o que nós falávamos na primeira aula,
do homem que não mais é constituído apenas de uma interioridade rasa e de uma exterioridade muito mais ampla, né? Como era em Shakespeare, por exemplo. Aqui, o que ele está fazendo é relacionando a interioridade mais profunda e subconsciente com o mundo exterior. Eu vou mostrar como que isso acontece. Essa coisa grande e pesada, e aqui vão aparecer outras palavras que nós vamos perceber, é também o próprio Pavel Pavlovich atacando-o. Então, enquanto ele está sonhando ali com o julgamento vindo, no sonho, na fantasia, o julgamento está vindo ali na vida real. Eu queria que vocês enxergassem esse articular de narrativas, né? Essa polifonia, como o Mitkin vai dizer, né? De narrativas, essas vozes diferentes para encaixar numa mesma narrativa. Então, vejam, essa coisa grande e pesada e os passos dos carregadores e seu ofegar é justamente a ação, na minha visão, do Pavel levantando, caminhando, chegando próximo ao Veltninov enquanto ele dormia, e esse inconsciente captando essas informações exteriores do Pavel e inserindo no seu próprio sonho. Então, esse ofegar, esse caminhar, é o Veltninov pegando coisas exteriores e colocando no seu sonho. Página 79. O que vai acontecer? Na página 79, o Veltninov vai acordar com um salto, né? E aí vai dizer aqui, que pensamento teria determinado o seu primeiro movimento? E mesmo ter-lhe ocorrido naquele instante alguma ideia, foi, porém, como se alguém lhe sugerisse o que era preciso fazer. Ou seja, aqui ele vai mostrar que, na verdade, o Pavel está atacando o Veltninov e que o Veltninov já acorda com uma resposta automática de reação. Ele já reage de forma adequada ao ataque que ele estava sofrendo, porque está tudo conectado. O sonho que ele estava vivendo, a coisa pesada que eles estavam trazendo da escada, era justamente o ataque do Pavel. Então ele acorda já reagindo a esse ataque que estava acontecendo no sonho, né? Então a gente vai começar a ver, pessoal, a realidade e o sonho se confundindo, né? Sono e vigília se tornando parte de uma mesma realidade, né? Ainda na página 179, vai dizer: lançou-se fora do leito e correu. Essa foi a ação dele, né? De braços para frente. Então ele já acorda lançando-se para fora da cama, né? Com os braços para frente, como se defendesse de um ataque de alguém em direção do lugar onde dormia Pavel. Mas veja que nesse trecho ele ainda está praticamente dormindo. Ele não está consciente do que está vendo ali. Então ele reage a partir do seu sonho, na verdade, né? E aqui começa então uma transição dele saindo do julgamento, do veredito que estava acontecendo no sonho, para o seu veredito, o seu julgamento na vida real, né? E a transição ainda está aqui na página 179. Seus braços chocaram-se de repente com outros. Então vejam que ele descobre ali, ele descobre o que está acontecendo, né? Já estendidos para ele e agarrando-no com força. Havia ali, portanto, alguém inclinado sobre ele. Então vejam que o peso que foi mencionado anteriormente também a gente pode entender que era um peso do Pavel sobre a cama, né? Um peso de culpa, um peso do ataque e uma série de possibilidades para essa ideia de peso. Então vejam, o que está sendo construído aqui é uma conexão, um misturar do inconsciente com a realidade, né? Esse capítulo, pessoal, aqui eu já termino, né? Essa análise para a gente ir para os dois personagens, né? Ainda está cedo, que bom. Esse capítulo, então, do acerto de contas, ele não só encerra, não só tem um acerto de contas entre os dois, mas ele está implícito aqui a visão de humanidade do autor, né? Vejam, desde o começo do livro, a gente falava que os sonhos do Veltninov, toda aquela coisa subconsciente, estava se relacionando de uma forma muito forte com a presença do Pavel, de que Veltninov tinha fantasmas interiores, mas aquele fantasma, daquele homem que passou 4 vezes por ele e começou a atormentá-lo, deixá-lo tenso, era também um fantasma que vinha na vida real, né? Então, a construção desse texto, uma das subcamadas, é essa relação de um homem que tem a sua unidade nessa relação de um interior muito profundo com também uma exterioridade. Então isso se encaixa completamente com o primeiro encontro, com a primeira exposição que eu falei para vocês do senso de self, né? De como esses autores aqui, romantismo, realismo, da modernidade,
vão escrever sobre o homem. É um homem que o julgamento chega através do seu senso moral, ao mesmo tempo que chega na realidade. Essas coisas estão totalmente articuladas. Sonho e vigília, consciência e inconsciente estão absolutamente conectados. Então, isso aqui também é uma visão de quem é o homem, né? E por isso que a sua culpa o adoece. Por isso que quanto mais ele foge da culpa, mais doente ele fica, né? Porque essas coisas estão todas conectadas. Corpo e alma são absolutamente inseparáveis, né? Agora, vamos para a análise final aí do nosso encontro, que é tentar entender quem são, no final, esses dois personagens, né, que a gente acompanhou. Vamos falar primeiro sobre o Veltchenov, porque para entender o Pavel, a gente precisa entender o Veltchenov, na minha opinião. Pessoal, nós falamos nos encontros anteriores que a história do Veltchenov estava se configurando como uma história de redenção. Ele estava à procura de redenção. Ele sentia, como nós falamos por diversas vezes, diversos pesos, né, morais e culpas antigas que surgiam de repente na vida dele, e ele estava sentindo de alguma forma uma necessidade de alívio, né? E qual que é o alívio da culpa? É a redenção, o arrependimento, o virar, né, 180 graus e transformar a sua própria vida. E aí, depois, o cenário aqui que a gente está é a partir do capítulo 16, que é o capítulo imediato após a briga, o acerto de contas, né? E aí eu quero construir com vocês, então, essa visão sobre fechar aqui a questão do Veltchenov a partir desse pensamento de um personagem que sente culpa e procura redenção. Vejam, página 183, que é a primeira página, logo no começo, né, do capítulo. Uma alegria imensa, extraordinária, apoderou-se dele. Algo havia acabado e se tornara claro. Aquela terrível angústia era a sua impressão, afastara-se, dissipara-se de vez. Durante 5 semanas, durara 5 semanas. Erguia o braço, olhava a toalha molhada de sangue e balbuciava. Não, agora tudo está definitivamente acabado. E toda aquela manhã, pela primeira vez em 3 semanas, quase não pensou em Lisa. Como se aquele sangue dos dedos feridos pudesse deixá-lo quite com aquela angústia. Veja esse trecho, guardem isso aqui. Pela primeira vez em 3 semanas, quase não pensou em Lisa, como se aquele sangue nos dedos feridos pudesse deixá-lo quite com aquela angústia. Então, o que tem aqui nesse trecho? Veltchenov entende que tudo acabou. Depois daquela briga, depois dele sobreviver ao ataque, ele entende que ele alcançou uma redenção. Olha só, estou redimido. Pelo menos é o que parece. Inclusive, o próprio autor aqui, o narrador, ironiza isso, né? Ele acha que o sangue no dedo dele deixou quite toda aquela angústia. Apagou sua participação na morte da filha e tudo aquilo que a gente viu ele fugindo da culpa nos capítulos anteriores, né? Vejam, na página seguinte, não pensava sequer na possibilidade de uma reincidência da crise da véspera. Estava certo de que a doença passara definitivamente. O que é a doença? É aquilo que o médico tinha falado para ele lá no começo, que aquele sentimento de culpa muitas vezes é uma doença, uma questão física, né? Estava certo de que a doença passara definitivamente no próprio instante em que, 1h30 após ter adormecido, pulara da cama e derrubara, com tamanha força, naquele estado de fraqueza, o assassino. Então vejam, ele sente-se aqui muito claramente redimido. Mas o que falta nessa redenção, pessoal? Ele acredita que a luta com Pavel apagou tudo, certo? O que falta nessa redenção? Dentro da construção, era uma pergunta para vocês, se alguém quiser falar, pode falar. Dentro dessa construção do personagem, e aqui a gente precisa ter sempre em vista quem é o Dostoiévski, a gente pode falar mais disso ao final do encontro. Perfeito. A Rafa deu aqui o caminho, né? Para Carolina. A Carolina. Vejam, o que está explícito, que não é nem implícito, é explícito nesse começo, é que o Veltchenov vai começar, e para mim esse é o arco dele, a degringolar, assim. Ele me pareceu, no começo, um personagem muito mais caminhando para um lugar de redenção e de uma nova vida, mas nós vamos ver que ele termina o livro numa posição bem inferior à que ele começa, né? Até porque, como diz um professor de filosofia que eu gosto muito, ele fala que o sentimento moral
E o sentimento de culpa é um dos sentimentos que humanizam o homem e levam o homem à sua redenção. Porque sem culpa a gente não se arrepende e sem culpa a gente não transforma a nossa vida, né? E nós vimos aqui que até então, toda vez que surgia o assunto sobre Lisa, o Veltnov desviava, tirava com a mão o pensamento, né? Porque ele não admitia que participara daquele mal. E como nós vimos, né, na cena do acerto de contas, o peso ali a multidão era maior. Por quê? Porque a culpa é maior. Ele estava fugindo, fugindo, e a culpa aumentando. E aí, respondendo a pergunta, então, né? Por que que a gente vai começar a ver uma decadência moral em torno desse personagem? Porque ele acha que encontrou a redenção que precisava numa falsa redenção, numa redenção por conquista. Ou seja, o meu juiz, aquele que traria o veredito, me trouxe o veredito, e eu o derrotei fisicamente. Eu o imobilizei, eu o venci. Então é uma redenção utilitária, é uma redenção comprada, é uma redenção burguesa e religiosa também, no sentido de que, pelo menos na concepção do Dostoiévski como um cristão, a redenção vem através do arrependimento e da mudança de vida, né? Ou seja, a forma ideal para que esse personagem se encontrasse redenção seria assumindo a sua culpa, tentando reparar o máximo possível os efeitos dela em relação ao Pavel e a Lisa, se fosse possível, mas já não era. Mas o que ele escolhe aqui é considerar, parafraseando, aliás, citando literalmente o texto, estava certo de que a doença passara definitivamente no próprio instante em que, 1h30 após ter adormecido, pulara da cama e derrubara com tamanha força, naquele estado de fraqueza, o assassino. E aí, a partir dessa redenção, a gente vai ver que ele volta a ser o Pavel, o Veltnov de sempre, de antes desses problemas surgirem, né? Por exemplo, vou pedir para vocês pularem aqui para o capítulo 17, página 193. Ele vai dizer assim: para se entreter, dirigia-se à Odessa. Aqui ele está na estação de trem, onde tudo vai acabar, né? Um dia visitar um amigo, levado ao mesmo tempo por um propósito não menos agradável. Esperava conseguir, graças aos bons ofícios desse amigo, um encontro com certa mulher muito interessante e que havia muito desejava conhecer. Lá no começo, a gente viu que antes desses problemas todos surgirem, ele era um galanteador, né? Ele era um mulherengo. E aqui ele volta às mulheres, né? Porque tudo se resolveu. Inclusive, aqui aparece uma outra mulher que ele considera também ir para a casa de outra mulher. E depois, quando a gente vai ver no final, aparece a própria mulher do Pavel, a nova esposa, ele também dá em cima dela, ele solta alguns encantos, o texto deixa claro isso. Então ele começa esse caminho de voltar ao estado, ao ponto anterior ao que começa o livro, né? Então vejam, continuando, página 193 ainda. Sem entrar em pormenores, vamos limitar-nos a observar que ele se transformara consideravelmente, ou melhor, se corrigira naqueles 2 anos. Esse se corrigira, ele pode ou ser irônico, ou ser o próprio narrador passando pano para essa postura, né? Quase não lhe ficaram vestígios da antiga hipocondria. Vejam, aqui é o sentido de interioridade que a gente estava falando, na parte do sonho, né? Dostoiévski vê um self com muita profundidade, uma profundidade tal qual uma caverna, né? E que toda essa interioridade influencia totalmente a sua saúde física e saúde mental. E uma vez que ele alcançou a redenção por conquista, a sua hipocondria, as suas dores e os seus medos de morte acabam passando. Das recordações e desassossegos, consequências da doença, ou seja, ele acreditou definitivamente que aquilo era uma doença, né? Então, as recordações e desassossegos eram todos frutos de uma doença. Que o haviam assaltado em Petersburgo, 2 anos atrás, no decorrer daquele infeliz processo, ficara nele apenas certa vergonha oculta, oriunda da consciência da sua antiga fraqueza. Consolava-o, em parte, a certeza de que isso nunca mais aconteceria e de que ninguém jamais o saberia. Vejam, aqui aparece, então, um traço que eu suspeitava, mas ficou claro para mim aqui, que é o racionalismo, né? Então, ele tem vergonha daqueles sentimentos morais, toda aquela perturbação em torno das humilhações que ele causou às outras pessoas, dos males que ele causou a todo mundo, não passa, então, agora de uma vergonha
que ele deseja esquecer e que ele deseja que ninguém saiba que ele passou por aquilo. Inclusive, a gente vai ver aqui, ainda na mesma página, que ele volta à alta sociedade da qual ele fazia parte, mas que ele se afastou quando esses sentimentos todos começaram a alterar a sua percepção de si mesmo, né? Então, ainda na página 193, ele vai dizer: é verdade que, então, abandonar a sociedade, passar até a vestir-se mal, escondera-se de todos, e, naturalmente, todos notaram isso. Todavia, em pouco tempo, voltaram a frequentar a sociedade, reconhecendo a sua culpa. Olha só, ele reconhece a sua culpa de ter afastado-se da alta sociedade, mas ele não reconhece a sua culpa em torno dos reais males que ele causou. Então, vejam que ele volta totalmente a uma visão utilitarista, uma visão burguesa de mundo, né? Ele reconhece uma culpa por ter saído da alta sociedade, mas não dos reais crimes que ele cometeu, né? E com um ar tão renovado e firme que todos lhe perdoaram imediatamente o temporário abandono. Aí, pessoal, aqui a gente entra para a minha conclusão em torno desse personagem. Inclusive, eu vou ler a primeira página para vocês verem o quanto formalmente esse romance é perfeito. Assim, eu sinceramente fiquei impressionado assim em ver como esse romance é um romance da maturidade do Dostoiévski, uma das últimas obras dele. A gente vê que a técnica, a forma, né, do romance, ela é perfeita. As coisas se encaixam de uma maneira muito muito bonita e muito habilidosa, né? Ah, e é aquela coisa também, né, de que ele vai dando os elementos de interpretação conforme desenvolve a narrativa, e quando você chega no final da narrativa, você entende a partir de um olhar de unidade do texto, né? Você olha a construção do personagem e você fala, ó, peguei, entendi. Agora no final deu para entender por causa de toda essa construção, né, que foi revelado. Agora vejam aqui então, página 194. A razão de todas aquelas transformações vantajosas e sadias era naturalmente o processo que ele ganhara. Veltchaninov recebeu ao todo 60 mil rublos. O caso era, pois, indiscutivelmente de pequena monta, mas de extrema importância para ele. Em primeiro lugar, tornou-o a sentir-se de imediato em solo firme. Vejam isso aqui. Por conseguinte, moralmente satisfeito. Vejam isso aqui. Após conseguir, então, ganhar o processo que ele estava tentando ganhar desde a primeira página, que é quando esse processo é mencionado, a partir do momento em que resolve e ele ganha esse dinheiro, ele tornou-se a se sentir de imediato em solo firme e, por conseguinte, moralmente satisfeito. O seu dinheiro resolveu as questões morais. É basicamente o que está dito aqui. Minha conclusão, vamos lá. Página 194 ainda. Por mais que, depois que ele se vê, né, com o dinheiro na mão, ele vai dizer, por mais que se instale o edifício social dessa gente, e seja qual for o tema que eles nos gritem aos ouvidos, pensava às vezes, fixando os olhos e ouvidos nas coisas inauditas, maravilhosas que estavam acontecendo ao seu redor e em toda a Rússia, aqui é o contexto histórico, né? Contexto histórico de muitos problemas. Então, independente desses problemas históricos que a Rússia passava, pré-revolução e tudo, não importa que transformações se deem com as pessoas e as ideias. Terei sempre esta refeição requintada e saborosa que me servem agora, e por conseguinte estou preparado para tudo o que vier. Resolvido o problema do dinheiro, Veltchenov retorna a um chão, o chão que havia sumido, né? Emocional, físico, tudo, retorna. A vida real retorna para ele. Só vou passar o último aqui, Simone, eu já abro para você. Olha só, como uma coisa degringola. Página 194 ainda. Este pensamento doce, ele tá ali se deleitando, jogando o dinheiro para cima, assim, igual o pica-pau, né? Esse pensamento doce, raiando pela voluptuosidade, dominava-o por completo, pouco a pouco, provocando até uma transformação física, para não falarmos na moral. Está muito clara aqui a construção, né? Inclusive até o vocabulário usado. Vejam, percebam a relação, inclusive, com aquele encontro que a gente falou do Vermelindo, em que a vida real, que o Vermelindo estava tentando fazer com que a vida real do paciente fosse voltada ao seu almoço, né? Então, esse pensamento aqui, em torno do almoço, ele se deleitando, olhando o seu jantar e falando, pode vir revolução, pode vir czarismo, seja o que for,
O que importa é que eu tenha minha mesa repleta aqui de coisas e eu posso sobreviver a toda essa situação. Era isso que eu ia falar, Rodrigo. É exatamente o que eu pensei na hora que eu li, que eu ia comentar que... E na hora remeteu a outro livro, essa parte exatamente aí. Desculpa ter interrompido o seu... Não, mas lê meu pensamento aí. Valeu. Beleza. Então, a conclusão aqui, a partir dessa construção, parece óbvia. E qual que é a conclusão? O Veltnov, e chega a ser uma conclusão engraçada. O Veltnov era apenas um burguês sem dinheiro. Todo esse problema. Vamos para a página 1, para vocês verem, para a primeira página, para vocês verem o quanto isso é claro, né? Olha como o romance abre, né? Chegaram ao verão e, contrariamente à expectativa, Veltnov permaneceu em Petersburgo. Não pudera realizar a viagem que projetara ao sul da Rússia. E quanto ao processo, não se lhe via o fim. Esse processo, a respeito de umas terras, estava tomando péssimo rumo. Ainda 3 meses antes, parecia muito simples, quase indiscutível, mas de repente tudo se transformou. E aí vejam, e de modo geral, aqui aspas, é ele falando, né? E de modo geral, tudo começou a mudar para pior. Veltnov repetia esta frase no íntimo, a miúde e com maldade. Então vejam, a questão do processo é central, a gente não olhou para ela. Mas ela é central, porque a relação, inclusive na cronologia, aqui na construção do texto, né? Ele estava dentro de um processo que estava tomando um péssimo rumo, e aí ele abre aspas. E tudo de modo geral, a partir dessa causa, tudo de modo geral começou a mudar para pior. Então, vamos para a imagem final, tá? A imagem final, assim, o retrato do Veltnov no final do livro. Nós vimos, então, no capítulo 17... No capítulo 17, eles vão se encontrar depois de 2 anos, né? Tudo se passou, Veltnov simplesmente esqueceu a Lisa, esqueceu tudo o que aconteceu. Inclusive, lembrem-se que ele tinha uma filha por aí que ele não cuidava, né? Então ele já havia esquecido, vocês lembram disso? Ele já havia esquecido de uma filha e acabou de esquecer de outra, da qual ele fez parte, né, da sua morte, né? E aí, então, ele volta às mulheres, ele agora tem dinheiro, ele volta a viver a sua vida de alta sociedade. Agora ele vai encontrar o Pavel numa estação de trem. Primeiro ele encontra a mulher, e ele está ali muito bem vestido, ele toma a frente ali de uma situação que a mulher do Pavel estava passando, né, e acaba resolvendo uma briga. Depois galanteia, flerta um pouquinho com ela, se eu não me engano, na presença do próprio Pavel. E aí, tem um episódio ali que confirma, então, o caráter de eterno marido do Pavel, porque na interação, ele é tão galanteador, tão encantador, né, o Veltnov, que ele encanta a esposa do Pavel. E a grande preocupação do Pavel gira em torno da sua esposa. Então, o Pavel ali vai ficar horrorizado com a ideia do convite que a mulher dele faz para o Veltnov, de que ele passasse, por ter sido dito que eles eram amigos, de que ele passasse 1 mês em sua casa, né? Então, o Pavel fica aterrorizado com isso. E aí, no fim do livro, eles estão ali para se despedir, né? O Pavel está indo embora. E o Pavel está insistindo que o Veltnov prometa que realmente não vai aparecer, né? Que não vai aparecer lá. E aí eles têm um momento da despedida ali, depois dessa cena, que é na última página mesmo. Se eu não me engano, é o Pavel que estende a mão para o Veltnov. E aí... Não, o Veltnov estende a mão para o Pavel. E o Pavel não corresponde, né? E aí o Veltnov responde assim: sim, eu, lhe estendo esta mão, mostrou-lhe a palma da mão esquerda, em que ficara bem nítida a extensa cicatriz do corte. O senhor poderia muito bem apertá-la, murmurou com os lábios trêmulos e empalidecidos. Pavel Pavlovich empalideceu também, e os seus lábios igualmente tremeram. Certas convulsões correram-lhe de súbito e pelo rosto. Vejam, a cena é a seguinte: eu estendo a mão para você, você não corresponde. Eu falo, ó, você destruiu minha mão, você me atacou, você tentou me matar. Então, se eu estendo a mão para você, você devia estender a mão de volta para mim. O que Pavel responde? E aqui o livro acaba de uma maneira magnífica, né? Porque esse texto, de forma implícita, revela a construção dos 2 personagens. Pavel vai responder: e Lisa? E aquela culpa que você até hoje não assumiu? Balbuciou rápido e, de repente, os lábios, as faces e o queixo começaram a tremer,
e as lágrimas jorraram-lhe dos olhos. Veltmanov ficou parado diante dele como um poste. Veltmanov, então, pessoal, sentiu. E aqui tem uma troca de acusações, né? O Veltmanov imputando culpa no Pavel e o Pavel retornando com a culpa que ele nunca assumira, né? Aí vejam que, para vocês verem que para mim, assim, esse é um argumento de que a minha leitura do texto está bem encaminhada, está mais ou menos correta, né? No futuro eu leio de novo esse texto para ver se eu teria coisas a adicionar. Mas vejam que isso está no final do texto, na última fala, essa construção do Veltmanov, né? Vejam, página 203, o último trecho aí. Veltmanov ficou na estação e só à noitinha prosseguiu viagem, depois de esperar novo trem. Ou seja, ele viu um poste, ele travou. Não enveredou para a direita, a fim de visitar a sua amiga de província. Não tinha disposição para tanto. E como lamentaria isso mais tarde? Vejam, como que eu entendo isso aqui. No momento em que o Pavel retoma a figura de Lisa na mente do Veltmanov, ele volta por um instante à sua posição anterior de pensamentos elevados, né? Ou seja, ele trava de novo porque por um lance ali de interioridade, ele enxerga de novo Lisa e aquilo trava ele. O senso moral pesa sobre ele e as coisas elevadas retornam, né? Porém, o que está implícito no texto? Quando diz, então, que ele não tinha disposição para ir à mulher, para, sei lá, ter relações com ela e tudo, é isso que me faz pensar nessa parte, né? De que ele travou, de alguma forma a alma dele volta para aquela condição ainda mal resolvida. Só que o texto termina assim: ele não tinha disposição, e como ele lamentaria isso mais tarde. Ou seja, por algum momento a Lisa ocupou a sua mente e fez com que ele não fosse para a casa das mulheres, mas isso mais tarde virou um arrependimento. Ou seja, ele esqueceu Lisa novamente. E falou, poxa vida, por que eu não fui para a casa da mulher? Por que eu não voltei para minha vida, né, em torno das mulheres e essas relações todas? Então isso está muito claro no texto. Eu pediria, inclusive, para vocês pensarem, né? Se não for isso, por que ele se arrependeria mais tarde, né? Ele não foi por causa da figura da Lisa, e esse arrependimento posterior foi porque todo esse peso que o impedia de ir passou. É um encadeamento lógico que a gente está fazendo no texto, né? O peso que o impedia de ir passou, logo ele se arrepende de não ter ido. Então, o Veltmanov termina o seu arco narrativo como alguém que... E aqui, inclusive, fica uma crítica muito maluca das séries, que fica mais ou menos assim. Rememora o texto bíblico que diz que é mais fácil um fio, uma linha passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Porque a moralidade, a consciência moral do Veltmanov só vem no momento que ele está em crise financeira e vai embora depois que o dinheiro volta. Depois que o dinheiro volta, ele volta a ser a pessoa de sempre. Simone tá com... Desculpa, Simone, pode falar, por favor. Não, duas coisas. Primeiro, eu não tinha entendido nesse final quem tinha falado Elisa. E na hora eu fiquei pensando, mas quem te perguntou? Foi o Pavel ou foi o Vielt? Agora, quando você leu, que eu entendi melhor, entendeu? Que foi o Pavel, como ele falasse, acendesse de novo a culpa nele, né? E agora, essa o Veltmanov nunca mencionaria a Lisa. Então, eu achei que ele estava falando, porque como ele estendeu a mão e o outro ficou meio assim, tipo assim, para atacar, ó, né? Mais uma vez voltar à história. Mas essa frase final também fiquei pensando, como lamentaria isso mais tarde, porque é como se ele fosse uma pessoa que nunca mudasse. Ele nunca se redimiu, ele nunca se arrependeu. E essa questão do dinheiro não tinha, hoje você falando, mas eu não tinha percebido como isso tem um peso. Não ficou muito claro, né? E eu acho que talvez mostrando essa questão histórica de como a Rússia estava naquele momento e toda essa questão que eu acho que era social mesmo, né? Dessa burguesia decadente, né? Que tinha ali. Talvez a gente tivesse feito uma outra leitura desde o começo, não sei. Exato. Mas isso é legal, o legal, como eu falei, da gente ter lido juntos o texto, porque a gente tem uma certa pedagogia, assim, nesses encontros, que é a evolução de uma leitura, né? Eu trouxe a leitura dando hipóteses, né? E agora a gente meio que vai fechando. O que salvou a minha leitura, pessoal, foi esse livro aqui.
do Otto Maria Carpo. É a sua história da literatura ocidental, o volume 7, que ele fala um pouco do Dostoiévski. Vou deixar aqui no vídeo, ou se vocês quiserem anotar, a partir da página 410. E aí eu vou falar um pouco disso no final do encontro, mas assim, toda essa leitura que eu estou fazendo, ela faz parte da preocupação majoritária do autor, entendeu? O Dostoiévski, ele tem uma preocupação política muito profunda, porque ele está vendo as transformações da Rússia, ele está vendo a Rússia abandonar a ortodoxia, a sua tradição, a sua religião, o seu sistema político, né? A gente está às portas da Revolução aí, né? A gente está às portas, assim, pelo menos 50 anos ali, antes da Revolução, mas os reflexos todos de uma sociedade decadente estavam ali. Então, por exemplo, o Otto Maria Karpov vai dizer que a obra do Dostoiévski pode ser interpretada entre duas obras, Os Demônios e O Idiota. Porque a Rússia do Dostoiévski, ela é formada por demônios e por idiotas, no sentido que ele coloca no livro O Idiota, né? Que é uma pessoa verdadeiramente boa, religiosa, que pratica o bem, em torno de demônios, né? Da mentalidade revolucionária. Então, aqui, se a gente ultrapassar essa linha de apenas mais um texto que fala de um triângulo amoroso, que fala apenas de um triângulo amoroso, a gente vai cair num projeto mais profundo, e a gente percebe a participação desta obra na obra como um todo do autor. Porque a gente vai ver que, como eu venho defendendo desde o começo, o Pavel, apesar de ter sido o principal assassino, né, o principal culpado da morte da sua filha, ele tem uma outra culpa por detrás dele. Ele foi empurrado nisso de alguma maneira por uma pessoa que não se preocupou com as suas próprias ações, né? E depois de ter cometido essas ações, de ter sido pedra de tropeço para alguém, ele não buscou reparar, né? Que é o Velternov. Então, vamos continuar, porque aqui a gente vai entrar agora na figura do Pavel, para a gente fechar, né? Quem é o eterno marido e tudo. E falta pouquíssimo, assim, falta acho que uns 30 minutos aí. E aí a gente pode continuar debatendo se vocês quiserem. Então, primeiro, todas as interpretações anteriores que eu fiz, elas foram parciais. Aqui eu vou tentar meio que fechar o que eu entendi dele. É uma visão mais acabada agora. Lógico, né? Eu não estou dizendo para vocês que a minha visão é a perfeita, mas, enfim, estou tentando contribuir com a leitura de vocês, né? E aí vocês também compartilhem o que vocês acharam desse personagem. Bom, como eu falei lá no começo, o autor, né, a narrativa acumula tantas incógnitas em torno do Pavel, que o próprio autor coloca um capítulo de análise, né, o capítulo 16 chama-se Análise, que é onde o Velternov, sobrecarregado de tantas dúvidas sobre o Pavel, ele faz perguntas para si mesmo e tenta respondê-las, né? A primeira pergunta que ele faz é: o Pavel já quis me matar antes dessa tentativa? Na página 185, ele vai responder: resolveu a questão de modo estranho, isso é, decidiu que Pavel Pavlovich quisera matá-lo, mas que o pensamento do assassino não acudira nenhuma vez à mente do futuro assassino. Então a gente vai começar a construir agora uma conclusão de que, de fato, pelo menos conscientemente, os impulsos ou a razão de agir ali desse personagem nunca foi de fato uma vingança, pelo menos uma vingança fatal, né? Pelo menos um assassinato. Depois ele se pergunta: eu esperava que ele tentaria me matar? Ele responde: sim, né? Resumindo. A terceira pergunta: sua declaração de amor por mim era verdadeira? Isso aqui é extremamente importante para a gente entender o Pavel. Sim, ele mesmo entende que o amor, que aquela declaração toda era verdadeira. E ele diz: decidia ele, aprofundando-se cada vez mais em seus pensamentos e procedendo à sua análise. E aí, pessoal, aqui agora, na página 186, tem para mim a principal ajuda que o autor nos deu, né? Que o Velternov vai dizer assim, página 186: este Quasímodo de T era suficientemente estúpido e grato para se encher de amores pelo amante da própria mulher, em quem não notara nada durante 20 anos. Primeira coisa, vejam que o tom dessa conclusão é o tom próprio de alguém como
o Veltnov conforme a gente tem construído, que é um cara racionalista, que zomba das sensibilidades e de pessoas que são mais sensíveis, que são mais frágeis, né? Então ele vai dizer que esse estúpido, ele é suficientemente estúpido e grato para se encher de amores pelo amante da própria mulher. Mas vejam, se a gente olha não por uma visão materialista e utilitarista de um burguês, né? Mas a gente olha, sei lá, a gente tipifica um pensamento cristão em torno disso, o que seria? Pavel sofreu uma ofensa e ao invés de tentar matar o seu ofensor, ele tenta amá-lo de alguma forma. Que era o que eu vinha construindo para vocês, né? E agora, a principal dica é o nome Quasímodo, né? Aqui, quando eu li, eu falei, tá, peraí, peguei, né? Porque o Quasímodo é o Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo. O Quasímodo, o Corcunda, o que ele é? Ele é, se vocês assistiram ao filme ou leram o livro, ele é um monstro em aparência. Não é isso? É essa a história dele, né? Ele é um monstro em aparência, é um monstro exteriormente, mas internamente é uma pessoa extremamente sensível, é uma pessoa carente de amor, carente de afeto, e é uma pessoa que está à margem da sociedade por causa do seu jeito de ser, né? E por essa impressão de monstruosidade em torno dele, né? Aqui, essa coisa do Quasímodo, ela é muito complexa, né? Porque o fato do próprio Veltnov ter reconhecido o Pavel como um Quasímodo quer dizer que ele enxerga essa sensibilidade e essas tendências morais e essas tendências, eu diria até cristãs, no sentido de amar o seu algoz, mas ele zomba dela por causa da sua visão de mundo. Ele acha isso uma fraqueza, né? E no frigir dos ovos é sim uma fraqueza, porque essa sensibilidade descontrolada fez com que ele deixasse a sua filha morrer, o Pavel aqui, né? Então é um entrelaçamento aqui de situações que deixa o texto muito complexo, mas o que fica aqui implícito em torno de Veltnov é sua frieza. Ele enxerga o Pavel como Quasímodo no sentido mais pejorativo possível, de alguém tão sensível que beira uma fraqueza, uma fraqueza. Eu não estou encontrando palavras melhores. Se vocês tiverem outras aí, me ajudem. Eu estava pensando numa palavra em torno de virilidade, mas eu não me lembro de uma palavra que seja negação de virilidade, então seria um homem não viril, né? Um homem que não reage, um homem que não resolve as coisas como... Talvez um homem afeminado, digamos assim. Um homem meio afeminado, exato. Um homem que não resolve as coisas como um homem russo deveria resolver, né? Mas aqui tem um elemento que eu acho que é também por isso que o Veltnov recorre à figura do Quasímodo, que pessoas como... Eu não sei se o Quasímodo... Eu pelo menos não tenho essa leitura do Quasímodo no filme. Eu não li o livro, mas eu assisti o filme. Porque o próprio Veltnov começa a falar que ele é um monstro. E que ele tinha guardado em si um tipo de ódio, de amor baseado em ódio. Não sei se vocês lembram desse trecho. Era um amor forte demais porque tinha ódio envolvido. Então, o que eu acho? Na mentalidade do Veltnov, ele enxerga nessa pessoa que é negada pela sociedade, que é considerada um monstro, ele enxerga por essa marginalização, o Veltnov vê no Pavel uma impotência, um ódio assassino, que emergiu ali naquele momento. E a gente não pode negar o fato de que o Pavel tentou matar o Veltnov. Então, assim, a gente não pode construir uma imagem de anjo, né, em torno do Pavel. O Pavel deixou seu filho morrer, ou a gente poderia dizer, matou seu filho, tentou matar um outro homem, só que a construção aqui não é necessariamente de passar um pano ali, de dizer que ele é bonzinho, mas dizer que, e isso tem em outros livros do Dostoiévski, que todo esse mal foi desencadeado por outras ações, né? Nos Irmãos Karamazov, tem a figura do Ilyusha, quem leu vai lembrar, que é uma criança, que ela morre ao final do livro, e toda a sua construção gira em torno de uma humilhação
que um dos filhos Karamazov, que o Dmitry Karamazov, faz ao seu pai. Ele entra num bar, arruma uma briga com seu pai, tira o seu pai arrancando ele pela barba e arrastando ele no chão, e arrancar o homem, puxar a barba de um homem culturalmente na Rússia é extremamente ofensivo, é uma grande humilhação. E essa ofensa ao seu pai marcou a criança de um tal jeito que ela desenvolve uma ira interior, um senso de humilhação, de ressentimento, uma série de coisas, porque o pai também virou um bêbado, uma pessoa que deixava faltar comida em casa e tudo, e essa criança morre ao final, e a mensagem que fica em torno dela é a figura do Dmitry Karamazov, que ao agredir o pai, desencadeia a morte do filho. Então percebam que isso, essa sobreposição de culpas é um dos temas do Eterno Marido. Essa sobreposição de culpas, né? A culpa que destrói um, que destrói outro e que vai destruir, ao final das contas, a Rússia, né? Rafa, por favor. Assim, só uma dúvida, algo que ainda não ficou muito claro para mim. Ainda mais que eu entrei atrasada, na parte da luta. Eu já tinha, eu não sei assim o que me deu, mas eu fui lendo, né? Fui vendo toda aquela humilhação que o Pavlo foi passando com o Veteninov, mas eu já tinha uma impressão de que isso ia acontecer. Que ele ia tentar alguma coisa contra o Veteninov, né? E uma coisa assim que quando eu li, eu fiquei me matutando que nem o próprio Veteninov. Aquele ato, ele foi um ato pensado assim muito na hora, porque assim, você sente a raiva dele, né? Você tá falando do ataque, de tentar matar o Isso, do ataque. Tá. Do ataque. Né? Você vê a raiva, só que aquela raiva ali, ela tá reprimida, porque ao mesmo tempo ele não conseguia mostrar aquilo ali, e ao mesmo tempo essa raiva se confundia com vários outros sentimentos, o sentimento de necessidade de validação, aquele sentimento de um eterno marido, né? Ele, desde o começo que ele procura o Veteninov, será que ele tinha ideia de matá-lo? Ele queria matá-lo? Ou aquilo ali foi um ato, assim, que veio de estopim, né? Aquela raiva que a gente sente na hora, e ele fez o que fez. Eu fico com a interpretação do próprio Veteninov, que ele aqui afirma que o Pavel, até 30 minutos antes, não tinha e nunca passou pela cabeça dele a ideia de matá-lo. Só que a construção que o Veteninov faz, que é uma construção mais materialista, é a seguinte, que esse amor todo, esse sentimento cristão todo que ele tinha, que o Pavel tinha, estava fundado num solo de ódio, e que de alguma maneira esse ódio poderia emergir e tem um texto melhor aqui, só que eu não anotei. Talvez eu tenha anotado, mas perdi. Ele fala literalmente que assim, você é um monstro e guardada na sua natureza existem atos de monstruosidade. E ainda que você queira falar de amor, falar de ser meu amigo, de beijar a minha boca e selar ali uma relação de perdão, e ele vai dizer de choro e abraço, né? É o próximo tema antes da gente encerrar. Ainda assim você guardava pelo menos em potência, um ódio assassino dentro de si. Por isso que eu acho que a figura do Quasimodo ela é muito representativa nesse sentido, porque, pelo menos no filme, e com certeza isso tem no livro, ele precisa se esconder da sociedade porque a sociedade não o aceita. E ele desenvolve ali uma mágoa. Apesar dele ser um ser puro, um ser puro, ele dá para ver que tem uma mágoa ali em torno da sociedade por rejeitá-lo, né? E toda essa rejeição pode, de alguma maneira, em algum momento, se transformar num ódio de vingança também. Porque essa dinâmica que eu acho que a gente não pode perder de vista, né? O Dostoiévski não é um idealista. Ele não está tentando criar um Pavel como o Shakespeare criou a Desdémona, que ela é um cordeiro límpido, assim, sem mácula nenhuma. O nosso Pavel, ele é um monstro, ele se tornou um monstro, e aí volta a questão, por uma sobreposição de culpas, né, de erros. Então, pelo menos essa leitura que eu faço, Rafa, a Simone vai falar aí, mas só para fechar,
Eu acho que o próprio Velchinov fala que o Pavel não tinha a intenção de matá-lo, que aquilo ocorreu. Inclusive, ele descreve ali, né? Ele fala que se ele tivesse realmente planejado anteriormente, ele teria pego uma pistola ou uma faca mais adequada. Mas o atentado foi de última hora porque ele tenta matá-lo com uma navalha que estava no banheiro dele e que essa navalha não estava ali, sei lá, desde ontem. Ele tinha acabado de comprar aquela navalha. Então, parece de fato ter sido algo que emergiu ali do seu interior, né? Porque estava também recluso, né? Vou abrir primeiro para a Simone e depois para o Samuel. Simone, por favor. Eu vejo o Pavel como essa pessoa que fica oscilando entre o amor e o ódio. Só que eu não sei se ele pretendia, mas lembra aquele episódio que ele vai contar que um cara esfaqueou um desafeto lá no casamento e tal. Então, parece que por algum momento, Rafa, passava isso pela cabeça dele, mas aí também passava o amor, ele tinha admiração. Então, e tem um outro momento também que ele vai dormir na casa do Velt e aí ele acorda lá com ele em pé do lado da cama dele, que parece muito com essa mesma cena do ataque. Só que lá não acontece nada. Ele fala, não, estava procurando não sei o que aqui, dá uma desculpa. E aí sempre fica naquela suspense de que ele realmente vai fazer alguma coisa. Então, assim, eu não sei se o Dostoiévski deixou isso como uma interrogação na nossa cabeça, de fato, se ele estava pensando ou não estava pensando, mas eu acho que ele tinha dentro dele realmente essa coisa do amor e do ódio, né? E dessa oscilação muito forte entre um extremo e outro. E nesse ímpeto, ele foi. Olha, o autor discorda da Simone. O autor não, o Velchinov. O Velt. Página 188. A propósito, teria ele algum pensamento dessa espécie quando me contou aquela anedota sobre o padrinho de casamento? E houve realmente algo naquela noite quando ele se levantou do leito e ficou parado no meio do quarto? Não, era só uma brincadeira. Levantou-se porque teve necessidade, mas ao ver que fiquei com medo dele, passou 10 minutos sem me responder, pois era-lhe agradável o fato de eu ter medo dele. Teve uma coisa, antes de eu abrir para o Samuel, teve uma coisa que a gente discutiu que foi um traço meio covarde, assim, meio frouxo, melhor dizendo, do Pavel. E aí eu concordo com a Simone, assim, no certo sentido. Eu concordo bastante, assim, com o que você falou, Simone, porque parece que, assim, aqui é uma coisa muito profunda, né, de imaginário. Pensem, essa história, as histórias que nós lemos, elas inspiram coisas dentro de nós, né? Essa anedota que ele tinha na mente, ainda que não tenha tanta influência na ação do personagem, de alguma forma a gente sabe que isso influenciou, pelo menos ali no momento do ataque, né? Pelo menos essa leitura que eu faço, assim, essa referência, e qual seria a utilidade de mencionar isso? Teria a utilidade de assustar, né, o Velchinov, mas ainda assim eu acho que ela tem, todas as histórias, todas as coisas que nós guardamos formam o nosso imaginário, e o nosso imaginário faz com que a gente interprete o mundo e a gente haja sobre o mundo. Então, de alguma forma, assim, eu acho que essa história estava ali também, mesmo que seja ali no momento derradeiro que antecipava o ataque, né? Samuel, você quer contribuir com isso, por favor? Não necessariamente com isso, mas desculpa, eu não consegui abrir a câmera, não sei o que está acontecendo aqui, não está abrindo. Pô, sua casa tá tão bonita, cara. Então, cara, eu gastei tanto nessa árvore que fiquei a tarde toda aí cortando lenha e não consegui mostrar para vocês novamente. Mó trabalho, né, cara? Mas eu fiquei observando aqui e às vezes a gente faz um juízo de valor a respeito dos personagens aí, eles têm picos de redenção, né? E picos também vão lá para a completa decadência moral ali, né? Só que eu consigo. Eu acho que é meio complicado a gente fazer esse juízo de valor dele. Por exemplo, eu vou pegar uma frase que você usou agora, Rodrigo, que você chamou o Vietnam de monstro, né? E eu não sei se eu não consigo nominá-lo assim por conta de ver a obra como com o autor nos dando uma profundidade tão grande do personagem, e eu consigo só enxergá-los ali como homens, né? E aí, trazendo uma visão mais cristã, assim, como pecadores, como qualquer um, né? Perfeito. Samuel, no começo, eu fiz eu acho que você chegou depois, mas no começo eu fiz uma análise do sonho, tá? Depois, se você quiser assistir,
eu falei como essa legal. parte do sonho se encaixa com aquela perspectiva de self, né, de um self com profundidades, e como o elemento onírico aí de sonho, ele se relaciona com a própria realidade externa, né? Se você for ver, enquanto o Veltnov estava sonhando, elementos externos do Pavel caminhando ou sussurrando e tal, entrava no sonho dele. E de alguma maneira ali começava a se construir essa visão do Dostoiévski de que o homem é constituído, né, dessa profundidade que vem tendo vazão para sua exterioridade, né? Essa relação do mundo interior com o mundo exterior. Mas, ó, essa questão do monstro que você falou, eu não disse isso, ou se eu disse, eu me expressei errado. Eu concordo totalmente com você, essa é a minha visão. Inclusive, eu venho protegendo o Pavel desde o começo, mas quando eu mencionei monstro, não foram as minhas palavras, são as palavras do Veltnov. Na página 187, ele fala assim, ó, mas você não é culpado, Pavel Pavlovich, não tem culpa mesmo, é um monstro. E por isso, tudo em você deve ser monstruoso, inclusive os sonhos e as esperanças. Então, como eu estava falando anteriormente, essa questão da monstruosidade que o Veltnov vê no Pavel é, de novo, fruto dele não assumir a sua própria culpa em relação a ter sido pedra de tropeço para o Pavel. Quando você olha para o próximo que fez teve uma ação absolutamente deletéria, mas você não vê que você foi a culpa, foi a causa daquela ação, você enxerga-o como um monstro, né? De fato, ele é um monstro, porque ele fez aquilo e tal, mas você não enxerga a humanidade, a experiência interior daquela pessoa, da qual você foi uma das partes que construiu aquele monstro, né? Então, eu concordo absolutamente com você em torno disso. Inclusive, assim, em tudo que você falou, né? Inclusive, eu vou falar disso agora, né? Nessa parte de abraçar e chorar, como eu vejo uma sensibilidade, assim, que envergonhava o materialismo do Veltnov. Vamos lá. Nessa reflexão que o Veltnov faz, na página 186, voltando um pouco, ele ainda está ali na parte de análise, refletindo sobre quem é o Pavel, e ele vai dizer assim, pensando no porquê que ele veio para Petersburgo, né? Ele vai dizer, veio para essa cidade a fim de abraçar-se comigo e chorar, como ele mesmo se expressou do modo mais torpe, isto é, ele vinha para me assassinar, mas julgava que fosse para abraçar e chorar, e trouxe Lisa. Essa coisa do abraçar e chorar, vocês vão ver que no último capítulo, quando ele encontra aquele rapazinho que era o noivo da possível noiva do Veltnov, quando esse menino vem entregar a carta do Pavel, né, onde a gente descobre que havia uma carta e tal, ele vem e fala assim, eu acabei de despachar, né, o Pavel, ele foi embora. E aí o Veltnov faz algumas perguntas para esse garoto, e aí esse garoto explica que eles ficaram conversando e eles meio que se resolveram. E aí o Veltnov zomba, ele fala assim, então vocês se abraçaram e choraram, né, seus molengas, né? Então vejam, aqui é mais uma vez um elemento de uma pessoa que, o Pavel, né, aqui descrevendo um pouco a figura do Pavel, uma pessoa que sofreu uma grande ofensa, e por causa da sua extrema sensibilidade e pureza, pensando inclusive aqui que ele é um homem do campo, provinciano, né? O sentimento que ele possui, e o Veltnov está zombando em torno de ser abraçar e chorar, ser uma coisa meio feminina, é justamente o sentimento de alguém que olha para a sociedade, para o mundo, e vê que às vezes ações tão pequenas que as pessoas refletem tão pouco, como namorar uma mulher casada, pode desencadear uma série de sofrimentos. E para a pessoa sensível, ela vê que esse sofrimento todo não faz parte necessariamente de uma monstruosidade do Veltnov. Faz parte de uma condição de sofrimento, da qual os dois deviam lamentar. Os dois deviam se abraçar e chorar nesse sentido, de que os dois deviam perceber que os dois causaram a morte de uma criança, por causa de ações mal refletidas, por causa de fraquezas, mas o Pavel é o único que tem essa sensibilidade interior, de lamentar a condição humana, e de querer pegar o seu algoz, a pessoa que causou todo esse problema, e abraçá-lo, e chorar, e perdoá-lo. Então, contudo, se eu tivesse chorado... ele mesmo diz aqui, ó, página 186, para reforçar o que eu estou dizendo. Ele vai dizer, contudo, se eu tivesse chorado, é possível que ele realmente me perdoasse, pois tinha uma vontade imensa de perdoar. E o Veltnov está falando isso zombando dele. Então, vejam, bom, eu vou abrir para a Carol e aí a gente faz um encerramento aqui dessa interpretação. Pode falar, Carol, por favor.
Eu comentei com vocês que eu acabei não achando muito livro engraçado, embora tivesse prometido ali na contracapa, né? E depois eu identifiquei, eu não consegui esquecer a Lisa em nenhum segundo. E eu achei que foi por isso que, mesmo nas partes mais leves e estranhas e cômicas, eu não achei engraçado. Porque o plano de fundo é uma morte de uma menina que vocês dois causaram. Dá pra vocês Eu sou dois, muito sensível a isso. dá pra vocês Eu dois não consegui olharem pra esquecer a isso? Lisa. Não consegui. Exatamente. Eu concordo muito com você, assim, eu achei graça ali no começo, algumas coisas, mas depois, Sim. O é, encontro deles dois, ele, nossa, mas eu que tô perseguindo. exato. E com requintes de crueldade, né? E também a. Desculpa, eu não ouvi. Desculpa, Samuel. E não, a morte da Lisa acontece com requintes de crueldade, né? Sim, eu ia falar agora isso. Que toda essa sensibilidade, assim, do Pavel que você trouxe, tal, eu também vejo que é a parte humana dele, né? Uma parte mais profunda. Porém, também tem outra parte horrível da nossa humanidade, que é a crueldade. Que ele foi extremamente injustiçado e teve que criar uma filha que não era dele. Ele foi humilhado perante a sociedade, porque talvez outros soubessem. Ele foi humilhado na própria casa, já que ele recebeu tão bem aqueles homens. E depois ele descontou tudo no outro ser que também era inocente, injustiçado e que não tinha culpa de nada. E ele botou toda aquela a podridão da dor dele, ele jogou naquela menina. Perfeito, e de forma monstruosa, exatamente. É. Eu aproveito a sua fala, Carol, para fazer uma correção de uma hipótese que eu levantei no encontro anterior, que era a ideia de que talvez o Pavel se configurasse assim como um idiota, né? Como o personagem do Ah, idiota. eu ouvi no finalzinho vocês falando. E aí, hoje, Eu agora, né, discordei, depois de terminar o livro, eu volto atrás totalmente nessa interpretação, mas eu acho que tem um resquício dela no sentido de que e é uma coisa subjetiva, vocês podem discordar com certeza, mas eu acho que o Pavel, ele é de alguma forma superior ao Velt, no sentido de que ele guarda um peso moral ainda. Ele não é ele não tem uma mentalidade burguesa que tendo o meu almoço aqui, a minha janta, pode cair o mundo. O Pavel tem uma cena que ele faz assim, que eles estão falando da Lisa agora no final, e ele faz assim: você não sabe o quanto eu guardo essa dor, e ele bate no peito, né? E o próprio Veltnov tem ojeriza da sua dor real no rosto dele, da sua tristeza, da sua expressão, e batendo. Ele fala que era uma cena ridícula. Porque ele estava sentindo ali o peso, praticamente chorando, e batendo no peito em relação à morte da filha. Então, vejam, os dois são monstruosos no sentido que a gente está tratando aqui. Ou a gente pode pegar exatamente o que o Samuel falou, os dois são homens, né? São seres humanos e tem toda essa... Ai, quando se trata de criança, assim, eu julgo monstro. Eu saio da esfera do humano. Eu tô olhando pro monstro. Sim, isso é perfeito, Carol. Isso vai atingir a gente de determinadas maneiras. O importante é que nenhum de nós negue que os dois, pelo menos essa é a minha. Eu acho que é isso que o Dostoiévski me traz, assim. É óbvio que, é muito claro na narrativa, não tem como escapar de quem provoca a morte da criança é o Pavel. Isso está garantido, isso está explícito nos próprios fatos. Só que a problemática que o Dostoiévski traz é a mesma do Ilyusha nos Irmãos Karamazov, que é alguém que mata, que é uma causa secundária de uma morte, mas que nunca assume, nunca vê, e isso faz parte é a causa primeira de uma degradação da sociedade. Ah, não, isso eu concordo, hein? Compreendi bem o que vocês Veja o Raskolnikov não. Vamos pegar tem isso no Idiota. No Idiota não, nos Demônios, que é a geração anterior à Revolução, ela é a geração que cria a mentalidade revolucionária. Mas a geração que vai executar a Revolução é uma geração que não teve contato com a tradição anterior cristã czarista. É uma geração que foi criada por essa geração de intelectuais e que não tem a influência moral, a base da tradição russa. Então, vejam, os intelectuais formam revolucionários, os revolucionários executam a revolução, matam pessoas, destroem a sociedade, mas os culpados reais disso são os intelectuais que formaram as pessoas que executaram. Nos Irmãos Karamazov, o filho bastardo que mata o pai é inspirado pelo Ivan, pelo intelectual. A culpa recai sobre quem matou, mas quem inspirou intelectualmente ao dizer que Deus está morto, Deus não existe, logo tudo é permitido, foi o Ivan Karamazov.
Então ele é causa também. E vejam, do ponto de vista de uma decadência social, esse encadeamento de pequenas culpas não pode fazer com que aqueles que estão lá na ponta, realizando a revolução, realizando os morticínios, sejam os únicos culpados. Dentro das preocupações do Dostoiévski, eu acho que passa por isso, uma análise de uma construção de decadência social, em que uma geração é pedra de tropeço para a próxima. E que vai chegar um momento em que surge Lenin. Mas o Lenin foi formado por uma mentalidade revolucionária. Mas tudo isso, eu não quero dizer que o Pavel não é o principal culpado da morte da criança, mas dentro desse plano geral do Dostoiévski, eu vejo isso. Samuel, você tá com a mão levantada ou só deixou aberto aí? Desculpa, eu esqueci de abaixar. Tá, tranquilo. Rafa, por favor. Você falando aí e te ouvindo, eu lembrei também de uma dúvida que eu tive lá no começo do livro. Porque, assim, uma coisa que ficou matando muito na minha cabeça é a própria figura da mulher, da traidora, né? A esposa do Pavel, eu não me recordo agora o... Elizabeth o nome dela? Não me recordo agora. Natália, nossa, nada a ver. Natália. Elizabeth é a Lisa. Eu confundi. Eu lembro de um trecho dos primeiros capítulos que ele fala assim, que ele vai descrever a Natália e vai descrever a relação que ela tinha com o marido, né? E que esse tipo de mulher é uma mulher assim que ela meio que ela nasceu para aquela vida ali dupla, aquela vida de trair, porque ela não tem nenhum tipo de peso moral. E eu lembro também que ele estava descrevendo ela. E ele fala assim, quando você pensa numa situação de traição, você pensa assim, na maior parte das vezes, bom, você tem duas pessoas ali que sentem muita atração, né? Estão muito atraídas um por outro, às vezes se apaixonam e acaba correndo. O adultério. Mas ele vai descrever ali, quando ele vai falar dela, que ela, na verdade, ele nem achava ela, assim, bonita. Na verdade, ela nem era bonita de verdade. Então, eu comecei a pensar, gente, o que leva, o que levou esses homens ficarem tão obcecados por ela, né? E ele vai contando, assim, da forma como foi a separação deles, né? Que foi uma separação que ela sofreu, que ele sofreu, né? Gente, mas o que... Mas ele comenta do grande domínio, o grande fascínio que ela exerce sobre os homens, né? Pois é, aí eu fiquei me perguntando, assim, o que levou, assim, esses homens, né, ficar tão obcecados por ela, sendo que ele fala que nem atraente ela era, né? Ela vai explicar que até ela era meio dominadora, né? Principalmente com o Pavel, que controlava até mesmo o tom de voz que ele falava, né? Uhum. Enfim, eu fiquei pensando, eu lembrei dessa dúvida, e eu pensei assim, gente, será que o Vertminov, ele seria, que nem ele descreve ela, né, que ela é aquele tipo de pessoa que meio que nasceu para aquilo, a pessoa não tem nenhum tipo de moralidade, Aí, será que ele também é esse tipo de pessoa que ele nasce, não tem, é aquela pessoa que não tem solução, entendeu? Cara, você me deu um insight legal agora do capítulo que eles visitam a família da noivinha, né, do Pavel. Primeiro, né, a parte da resposta foi o que a Carol falou, que assim, a mulher tem uma parte muito forte nisso porque ela se dispõe a atrair os homens, né? Isso tem um ponto que ela se abre. Mas a sua pergunta foi, e o Veltman, ele tem algo ali também que gira em torno disso? Cara, você me deu uma coisa que eu ainda não tinha sacado e que eu acho que agora eu consigo interpretar, aquele capítulo gigantesco em que ele está na casa da família, né, da menina que o Pavel queria noivar. Vejam que o teor daquele capítulo e isso eu já tinha percebido, só não tinha entendido, mas é exatamente essa pergunta que você trouxe que faz entender aquele capítulo. O teor do capítulo é o Veltmanov indo para a casa de desconhecidos e roubando totalmente a cena. Inclusive, Sim. Tem um momento em que ele canta uma música. Junto, né, com a moça. Ele canta uma música de teor sexual, assim, para as crianças ali, e os próprios pais falam assim, é engraçado esse trecho, né? Que o pai fala assim, muito bonito, mas exagerado, né? E a mãe fala também, muito exagerado. Do cacete, né? Tá na nossa tradução aqui. Naquele momento eu até achei que, assim, que ele ia
que ele ia ter alguma coisa até com a menina. Pois é. Eu achei que a menina também estava tendo um desejo por ele, né? Então eu vejo o Vertinov talvez assim como aquele cara, o grande cafajeste, né? O cara Exato. que... No último E capítulo... os papéis da Natália, do Pavel, mas não definiu o dele, que a Rafa trouxe agora, né? Do papel do amante. O eterno amante, não sei, poderia dizer assim. o poderia grande cafajeste. Nossa, verdade. Que Definiu todo legal. mundo, mas se deixa de fora. Nossa, gente, que profundo isso, porque assim, ele é eterno também. Nossa, eu não tinha tido essa sacada. Muito bom, Carol. O Veltnov é eterno também, é o eterno cafajeste. Muito bom, muito bom. Eu queria... então, só para concluir meu raciocínio. Só a Pode falar, pergunta é, por pode que falar. que o Dostoiévski escolheu colocar o título Eterno Marido e não o Eterno Amante? Isso me Talvez confunde pra- no início, hein, Simone? É? Eu falei, ué, ele não era o marido, ele é o amante. Pois é. Nossa, é incrível. Isso dá vazão para muitas coisas, gente. Caramba. Então, só para concluir meu raciocínio, me parece que é mais na linha do que a Rafa levantou, que assim, a gente tem vários episódios, né? Primeiro, antes desses sentimentos morais lá do começo do livro aparecerem, ele já fala que ele era um garanhão, que ele era bonito, as mulheres tinham interesse por ele, e ele escolhia as mulheres, né, com muito critério e tal. Agora, no fim do livro, ele volta às mulheres, ele tá ali na estação, ele pensa, eu vou aqui na Maria ou ali na Juliana, né? Ele tá pensando em qual que ele vai. Assim que a nova esposa do Pavel aparece... Todo na mulher dos outros. Exato. Assim que a esposa do Pavel aparece ali na estação, ele faz uns gracejos ali que encantam ela e fica nítido que ele soltou ali um flerte, né? Então eu acho que ele tem esse aspecto que eu também ainda não tinha, pelo menos, trazido à consciência. Bom, fechando, pessoal, eu queria que a gente pensasse assim, nesse plano mais amplo da obra do Dostoiévski. Existe então esse plano político, né? Esse plano social, melhor dizendo. E eu vejo aqui uma oposição da cidade, que em todo o processo histórico, as cidades grandes, né, São Petersburgo, assim como São Paulo, Nova York, Londres, enfim, são as grandes cidades, elas são o centro do pensamento revolucionário, né, do pensamento materialista, do pensamento ateu, e na Rússia foi assim também, enquanto o campo, na figura do Pavel, é esse campo mais religioso, mais inocente, mais tradicional. Então tem essa oposição. Eu não diria necessariamente de burguesia sei lá, donos de terra, camponeses. Eu não diria isso, mas eu diria que existe essa oposição entre cidade e campo, entre o núcleo do materialismo, o núcleo do pensamento revolucionário, em relação ao campo que seria um campo mais sensível, mais espiritualizado, só que ainda não necessariamente, de novo, protegido pelo autor, porque Pavel é quem mata a criança, né? Então, nesse sentido, tem também uma relação de czarismo, de provincianismo, né, da tradição russa contra o mundo moderno e liberal, na figura do Veltman. Quero encerrar, pessoal, com esse texto aqui do Otto Maria Carpo, tá? Na página 410, dessa versão aqui, depois eu vejo... Essa edição aqui, ela é mais rara, assim, no mercado. Tem uma outra que é mais comum, em PDF também. Mas, ó, vejam o que ele fala aqui. Os Demônios é, por excelência, o romance da contra-revolução. A figura ideal, em oposição a essa dos demônios, é o idiota. Mas a Rússia dessas obras não é o inferno dos revolucionários, nem o céu dos santos. É o lugar em que todos os personagens infernais e celestes do pandemônio dostoiévskiano têm de viver juntos. Uma grande família dividida por ódios fratricidas. E aqui ele cita os irmãos Karamazov e tal, mas vejam, Dostoiévski, e aqui no Eterno Marido é a mesma coisa, na minha opinião. Aqui, o Velternov não é o demônio, e o Pavel não é o idiota, não é o bonzinho purinho. É uma mistura disso. O Pavel tem uma tendência a idiota, ele tem uma tendência mais pura, ele tem uma interioridade mais profunda, mais sensível. Assim como o Velternov tem uma tendência mais demônios, né? No sentido de que ele tem menos princípios morais, mas ele teve ali uma oportunidade. Então, no fim das contas, eu interpreto esse livro, eu finalizo aqui a minha análise, eu interpreto como a realidade pura humana, que é pessoas que têm uma abertura maior à moralidade, à sensibilidade, e elas ainda assim podem ser perversas, porque a natureza humana abre esse leque de mudanças, de rupturas
a gente pode se tornar uma pessoa muito diferente do que a gente foi há 30 minutos atrás, que foi o próprio ato do Pavel, né? Que até 30 minutos atrás, o Veltchanov fala, ele não pretendia matá-lo, né? Então, assim como o Veltchanov, que é uma pessoa que tem tendências mais hedonistas, em algum momento ele começa a sentir ali a vontade de redenção. Ele tem a oportunidade, mas ele enxerga a redenção de um modo de conquista e não de arrependimento e culpa. E perdão, pedir perdão dos pecados e fazer o bem, coisa do tipo. Ele acha que ele conquistou na marra a redenção dele, né? Então, está criado aí um quadro de humanidade do qual só um gênio escritor poderia montar para a gente contemplar a natureza humana dessa forma tão complexa, tão bonita, em que as culpas se amontoam e o destino humano vai sendo traçado através dessa condição que nos circunda e das escolhas que a gente faz em torno dessas condições. O Pavel podia ter escolhido agir diferente? Podia. O Veltchanov podia ter escolhido agir diferente em alguma coisa? Podia. Mas está aí um retrato que emerge dentro da cosmovisão do Dostoiévski. Antes, eu quero então encerrar o nosso clube, pessoal, mas para encerrar o livro aí, queria saber se vocês querem fazer alguma conclusão, tem ainda mais alguma pergunta, e saber também o que vocês acharam do livro, se essa reunião traz algo novo aí para vocês. Enfim, se vocês quiserem fazer algum comentário, a gente conclui o livro e a gente vai para o nosso encerramento natalino do Clube do Livro depois de 5 meses. Rafa, por favor. Não, eu achei assim muito interessante, né? Eu gostei de todos os livros que nós lemos e eu em relação a este livro em específico, eu achei ele fácil e achei ele muito fácil na questão da leitura, né? Porque, por exemplo, assim, eu estava até falando pro meu noivo, né? Ele, em comparação, por exemplo, com Madame Bovary, que Madame Bovary, o Gustavo Flaubert tem uma leitura, assim, é uma leitura mais pesada, mais pesada. Então, eu tava lendo, tipo assim, eu terminei ele em menos de 2 semanas. Acho que foi o livro mais rápido que eu já li. Só que aí eu vi um story seu, até recentemente, falando, né, que você discordava de pessoas falando que é um livro fácil e introdutório, que na verdade era muito difícil. E naquela hora que eu li o seu story, eu tive um baque. Porque assim, eu já tinha achado, eu tinha achado o livro estranho. Como você falou, tinha coisas ali que eu lia que eu achava estranho, que não ficavam tão claras. Só que eu achei assim, eu acho que isso deve ser igual o Machado de Assis da vida, que você lê a coisa, é uma coisa muito ambígua, não tem coisa clara, não sei o quê. E aí não me passou muito pela minha cabeça se me aprofundar. Só que as nossas conversas, né, ampliaram ainda mais a minha visão sobre o livro. E assim, eu gostei bastante de como em coisas que para mim eram muito simples, né? Porque, de novo, a leitura em si era simples, né? O cenário e tudo mais, a gente podia. Assim, a coisa era muito mais profunda, né? O buraco era muito mais embaixo. Então, eu achei muito interessante. Aí ali, eu fiquei pensando. Eu lembro que eu tinha saído com meu noivo, né? A gente estava almoçando, assim, eu estava pensando, gente, mas que. Eu acho que eu faltei. Será que eu faltei visão? Assim, será que eu deixei de ver muita coisa nesse livro? Porque, né, achei estranho, mas ao mesmo tempo achei fácil. Então, assim, eu acho que é um livro que eu vou colocar na minha lista de releitura para o futuro e que talvez nessa minha releitura eu tenha a capacidade de ver sozinha tudo isso que a gente discutiu e tudo mais e consiga talvez me aprofundar sozinha, né, no caso, futuramente. Muito legal. Eu postei aquilo porque eu fui ver alguns vídeos, assim, né, de análises, e aí me apareceu um vídeo ali de 4 minutos, e o cara, é um livro muito tranquilo, introdutório e tal. Eu falei, pô, peraí, não, calma. E o que eu tenho a dizer sobre isso, Rafa? Eu sou muito contra, não sou muito, mas eu sou contra pessoas que acumulam livros, assim, no ano. Eu gosto muito isso vai ser um tema do próximo clube, que vai ser assim, se aprofundar no autor, sabe? E eu falei disso algumas vezes aqui, que os grandes autores, eles nunca estão narrando, dificilmente, tá? Eles estão narrando casos simples ali, os fatos mesmos que aparecem na superfície do texto, né? Tinha um rapazinho que arrumou uma namorada que era casada, e aí
depois, eu vi, assim, alguns vídeos de pessoas falando que o Pavel ficou obcecado, teve um impulso sexual em torno de ver, sabe, gente, assim, passe um tempo com o texto e pense sempre de um ponto de vista de um autor que está olhando para a sua sociedade, para moralidade, para assuntos universais, porque a gente está falando de Dostoiévski. Se a gente estivesse falando de mim escrevendo, talvez fosse alguma coisa tão boba assim. Mas esses autores estão sempre falando da natureza humana, de condições morais, condições filosóficas. Se a gente lê assim de uma forma simbólica, a gente sempre vai avançar. Uma dica para quem quiser ter essa leitura mais profunda, primeiro, demore lendo os livros, faça perguntas para os livros, no sentido de ver ali, por exemplo, olhar também de uma forma simbólica, né? Por exemplo, olha para a questão da culpa e amplia isso para uma visão de moralidade, para uma visão de existe bem e mal, existem coisas elevadas ou não, e você começa a ler o livro a partir de coisas exteriores aos próprios fatos, né? Até porque quando eu me envolvo, por exemplo, com uma mulher casada, tudo bem, tem ali a coisa carnal, imediata, mas por trás de mim tem toda uma questão moral que eu podendo olhar ou não para isso, ela está implícita naquele meu ato, né? Ainda que eu ignore que aquilo pode ter uma consequência ou pode ter um aspecto moral envolvido, aquilo ali não é só sexo entre duas pessoas. Aquilo ali vai gerar destruição, vai destruir famílias, vai destruir a sua própria alma, né? Retomando Platão aí, né, que diz que os nossos erros, os vícios, eles destroem não o outro, mas a nós mesmos, né? Então, assim, no próximo clube, eu vou falar agora rapidinho do clube e tal, vai ser um pouco isso, de demorar mais nas leituras. Simone, por favor. E Rafa, obrigado por esse feedback aí. Por favor, Simone. Eu concordo com a Rafa, só que não concordo que é um livro fácil de ler. Para mim não foi fácil de ler. Eu acho que estar aqui no clube me ajudou muito a ler. Assim, eu te agradeço, Rodrigo, porque eu acho que você é um tremendo leitor. E tem uma coisa que eu falava muito com meus alunos, não teve uma história que tinha a morte do autor? Eu acho que a gente vive na contemporaneidade a morte do leitor. Porque é isso que você falou, as pessoas leem uma quantidade muito grande de coisas, e aí elas falam, faz aquela pilha de livros, e eu ficava olhando e falava, gente, eu nunca vou dar conta disso, meu cérebro não dá conta disso. Então, assim, eu vim para cá para isso também, para eu poder me formar, ou me reformar, não sei qualquer palavra, despertar novamente como leitora, e eu acho que isso faz uma condição muito legal. Dentro dos Dostoiévski, como você falou, foi bem legal porque você estava lendo junto, então as expectativas e o suspense todo que ele cria, você viveu junto com a gente, não tinha uma pré-leitura, ou pré-estudo, então foi muito interessante. Eu tenho outros livros, eu só tinha lido Crime e Castigo, e talvez agora eu tenha que reler, porque a gente começa a ver o autor, né, assim como a gente viu o Machado, de uma outra forma, né, em outro lugar, e não é um lugar fácil. Né? É um lugar das nossas dores também, das nossas mazelas. Muito legal, obrigado, Simone. Bom, vou passar para Carol. Carol, por favor. Obrigado, Simone. Eu não sei se tá me ouvindo? Eu botei Tô te ouvindo. Eu adorei o clube, tá? Eu adorei também os livros. Adorei, é muito raso, mas é verdade. E eu gostei muito dessa última leitura também. Confesso que eu fui como a Rafa também. A primeira leitura achei tranquila, assim. Você vai lendo, vai lendo, vai lendo. Ao contrário dos outros livros de Dostoiévski que eu já li. Acho que tirando só um pouco o jogador, mas os outros eu sempre achei bem mais. Precisava voltar mais vezes. E o que você trouxe no início do clube, lá do clube do livro, do como ler livros, como eu falei pra você, que, nossa, tá me ajudando muito a passar tempo mais com o livro, porque as minhas anotações eram muito mais vagas, muito mais soltas, eram muito mais sentimentais. E agora eu tenho buscado mais. Até a partezinha de fazer o enredo, de escrever sobre o enredo, ser mais conciso e tal, e depois buscar o tema e ver as outras camadas. Saiba que você já passou isso pra gente, e tá sendo muito bom. Muito bom mesmo. Que legal, legal. Bom, primeiro, assim, antes de mais nada, eu queria agradecer imensamente vocês. E eu sou uma pessoa meio chorona, já senti que deixa eu segurar. Mas, assim, gente, eu lá no começo, enfim, eu tenho a minha história, né? A minha história é a história de uma pessoa que
que queria muito viver da vida intelectual, mas a realidade foi me guiando para várias outras coisas e eu sofria muito por isso. Esse clube aqui foi o meu primeiro momento, assim, em que eu pude concatenar esforços, assim, para produzir intelectualmente, para estar com pessoas e compartilhar ideias e tudo. E vocês entraram num clube de alguém que nunca deu aula, de alguém que nunca ensinou, nunca compartilhou, assim, né? E Você nunca deu aula, Rodrigo? Eu achava que você era um professor. Não, nunca. A minha vida inteira, assim, eu fui outras coisas, né? Eu fiz de tudo. Depois eu conto mais aí, de tudo que é lícito. Mas, enfim, Professor eu por agradeço. vocação. Oi? Professor por vocação, então. Exato. Talento natural. Sempre tive, eu inclusive uso essa palavra. Eu me sinto vocacionado à vida intelectual, à vida de ensino e tal. E aí depois de muita batalha, eu comecei a fazer essa transição, né, de sair das outras coisas para fazer meus projetos. Então vocês foram as pessoas que marcaram esse começo. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Então foi um desafio para mim, assim, muito maluco, mas eu aprendi demais, aprendi muito com vocês. Foram 5 meses muito construtivos, me formaram, assim, me deram um norte para como eu devo falar e ensinar e tal. E, enfim, muito obrigado a todos vocês. Mas eu queria agradecer mesmo aí o companheirismo aí durante esse tempo. Foi muito enriquecedor aí poder trocar essas informações com vocês aí. Foi muito 10 mesmo. Valeu, gente. Espero que possamos nos encontrar em outras ocasiões aí. Foi muito legal conhecer vocês todos aí. Valeu Legal. mesmo, gente. Valeu. Foi muito bacana. Eu só queria dizer que, Otto, tava quieto até agora. Eu vi a trajetória do Rodrigo, eu sei de onde ele tá falando, né, da partida dele. A gente tá casado desde que éramos 2 crianças e saber que esse é o primeiro clube e ele entregar com tanta maestria tudo que ele entregou pra gente, foi muito legal observar, sabe? E eu sempre tive contato com o Rodrigo leitor, mas tudo muito internamente. A gente, como eu não tenho essa característica, infelizmente, e a partir do clube me deu muito mais interesse de me desenvolver nessa área, as nossas trocas aconteciam, mas não eram no nível de um clube de leitura, obviamente. Então, vê-lo na sua função de vocação, e aí 5 meses lutando e nos desenvolvendo como leitores de modo tão interessante, foi muito bonito, foi a construção, assim, ver a obra pronta, sabe? Então, me emocionou ver vocês gratos e felizes, assim como eu estou também, desse primeiro passo que ele deu rumo a tudo que ele tem para viver aí. Só isso. Bom, é isso, pessoal. Vocês já me fizeram chorar aqui. Mas, bom, grato a todos vocês. Vamos encerrar, vamos aproveitar o Natal, o final de ano, e eu espero vocês aí em algum momento. Vocês não precisam voltar agora, mas voltem, apareçam, nem que seja para um livro. Pessoal, é isso. Feliz Natal para vocês. Feliz Natal, gente. Feliz pra Natal, todos. boas festas. Feliz Natal, boas festas. Boas festas. Ano que vem a gente se vê, tá? Eu aguardo Nos vocês. vemos. Nem que seja aí um livrinho, mas eu espero que a gente possa ler juntos novas coisas, tá?